A proposta inicial do governo, que veio como pegadinha nessa PEC 186, era que, se fosse aprovado como estava colocado, a gente ia ficar 30 anos, 27 anos, sem aumento salarial, servidores públicos. Entende? Está na conta, o governo está colocando na conta de nós, servidores, assim, para eu pagar o auxílio emergencial, eu tenho que diminuir gastos, e diminuir gastos eu tenho que retirar de servidores. Eu vou fazer uma observação para vocês aqui, porque, na minha análise política, Bolsonaro, quando foi eleito presidente da República e trouxe Paulo Guedes junto com ele, eu fiz uma série de apostas aqui, que eu dizia que Paulo Guedes não ia durar muito tempo no governo. Vou falar para vocês que eu perdi todas as apostas. Se eu tivesse pagar essas apostas, que minhas apostas aqui não valeram direito, mas se eu tivesse apostado dinheiro aqui, eu estava duro hoje, sem salário, sem nada, porque eu não acreditei que Bolsonaro fosse manter alguém como Paulo Guedes no governo. Todas as mudanças propostas por Paulo Guedes são extremamente impopulares. Por exemplo, Bolsonaro, aí vamos falar um pouco da reforma da Previdência, né? Bolsonaro, a vida inteira, durante todo o seu período como deputado federal, Bolsonaro subiu quase 80 vezes no púlpito da Câmara para falar contra a reforma previdenciária. Fator previdenciário que ele era contra. Bolsonaro dizia categoricamente, e assim, a regra da Constituição para a Previdência é clara. Regra número 1, somente ela. Homens se aposentam com 60 anos de idade e 35 de contribuição. Mulheres com 55 anos de idade e 30 de contribuição. Essa era a regra imexível. Não podia fator previdenciário chegar e fazer alteração. Por exemplo, se juntasse, somasse, que era a conta de 95, ou seja, se você tivesse mais de contribuição e menos de idade, mas somasse 95, você já podia se aposentar. Isso, Bolsonaro sempre foi contra. A vida inteira, Bolsonaro foi contra. E falou sobre essa questão. Pois bem, quando Paulo Guedes entrou, isso foi logo em fevereiro de 2018, eu me lembro que Bolsonaro foi com Paulo Guedes ao Congresso Nacional entregar a reforma da Previdência. E a reforma apresentada por Paulo Guedes naquele momento era uma atrocidade, porque o Congresso Nacional, vi mudanças, pressão e tudo mais, foi diminuindo, mas ainda assim castiga o servidor. Quem não se aposentou, eu, por exemplo, não me aposentei ainda, eu vou ter que me adequar às novas regras da Previdência. Tudo bem que tem aí a Repercussão Geral 942, que permite que você, que está na área insalubre, consiga melhorar na questão da aposentadoria. Eu me esqueci aqui agora a questão da 942. Mas e o servidor que não atua em área insalubre? Aliás, eu estou afastado da área insalubre. Eu estou licenciado. Entende? Então, assim, a reforma da Previdência, ela veio arrebentando. Não só os servidores, não. Veio arrebentando todo mundo. Entende? Então, assim, são medidas extremamente impopulares. Mas eu achei que Bolsonaro, com o tempo, ia afastando Paulo Guedes dele por conta dessas medidas. E aí, assim, no ano passado, vocês podem voltar no tempo aqui, vocês entram na internet, vocês vão lembrar quando o Paulo Guedes queria encaminhar reforma administrativa a todo custo, Bolsonaro não queria encaminhar, não só a reforma administrativa, como outras reformas também. Bolsonaro estava se colocando contra e ouvindo muito o ministro Rogério Marinho com relação a furar o teto de gastos. O teto de gastos é o que impede a gente de ter aumento salarial hoje, inclusive. Paulo Guedes foi à Câmara dos Deputados, pegou
Rodrigo Maia tira a cola, os dois juntos vieram a público e Paulo Guedes ameaçou Bolsonaro sumariamente, que se Bolsonaro insistisse, olha só, a ameaça foi de Paulo Guedes, insistisse em furar o teto de gastos, que ele ia sofrer o impeachment. Entende? Assim, apesar deles terem dito que eles brigavam entre si, Paulo Guedes e Rodrigo Maia sempre foram parceiros. Então, a reforma administrativa foi encaminhada, era uma reforma administrativa absurda, entende? Mas ela estava lá como reforma administrativa e, assim, não é que eu seja contra a reforma administrativa, eu já até falei sobre essa questão aqui. Se a gente fosse tratar a reforma administrativa para corrigir os erros que a administração pública teve ao longo desses últimos anos, eu seria a favor. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando o governo Lula entrou, você tinha 23 categorias funcionais e 25 ou 26 tabelas salariais, se eu não me engano. Quando o Lula deixou o governo, existiam 225 carreiras e 301 tabelas salariais. Entende? Eu acho que isso tudo é muito ruim para a administração pública, sem contar o vazio e as distorções salariais que existiram dentro do serviço público. Então, assim, se a gente vai ter uma discussão para que a reforma administrativa corrija todas essas distorções e esses absurdos e essas atrocidades que a administração pública teve ao longo desse período, eu sou a favor. Entende? Eu sou a favor. Mas não é isso que ele está discutindo. Ele vem com a desculpa da reforma administrativa, porque é uma briga que Paulo Guedes tem com principalmente estados e municípios, por conta de muitos estados e muitos municípios, ou seja, quase metade dos estados e quase metade dos municípios, tem problema com folha de pagamento. Então, assim, vamos direcionar para quem tem problema. A União, por exemplo, não tem problema com o servidor público federal. Entende? A União, desde de Fernando Henrique, que a União ela trabalha dentro, enxuta, certinho dentro daquilo que a Constituição permite, 5% do PIB. Hoje nós não gastamos, se eu não me engano, 4,3% do PIB. Esse 0,7% do PIB aí é muita coisa. Entende? Nós estamos ajustados. Mas cada vez que o governo vem com um problema como esse, por exemplo, da PEC emergencial, ele parece que quer tirar dos servidores. E os servidores públicos foram muito prejudicados ao longo desses últimos anos aqui, com ações do governo. Essa nova agora da reforma da Previdência prejudica, e aí houve uma debandada geral, todo mundo com medo de perder, que já tinha o direito garantido para se aposentar no PIS, ficar mais e meter o pé. Então, assim, a reforma administrativa, Rodrigo Maia já dizia, ela vai ter dificuldade de passar no Congresso. O próprio Bolsonaro disse, eu não vou afetar quem está em atividade hoje, a regra para os novos servidores. Mas é preocupante, entende? Quando eu vejo Armínio Fraga, seu consultor da comissão que defende a reforma administrativa, eu fico muito preocupado. Entende? Essa é aquele núcleo do PSDB, da época de Fernando Henrique, que está brigando para a reforma administrativa. Entende? E aí isso me preocupa, porque eu volto no tempo, volto na época de Fernando Henrique, e me lembro que a gente, no período de Fernando Henrique, não teve nada. Melhoramos com o presidente Lula, mas, como eu disse aqui agora, o Lula, para melhorar, não quis melhorar todo mundo junto, foi melhorando pingado. E aí, nessa de melhorar pingado, ele dividiu o serviço público em 225 carreiras e 301 tabelas, que não ajudou muito também. Entende? Hoje, você vê dois grandes núcleos no Serviço Público Federal, núcleo no entorno do PGPE, mais de 150 planos de cargos orbitando no entorno do PGPE, e o outro núcleo de CIT com várias carreiras orbitando no entorno de CIT. Nós, civis das Forças Armadas, a gente tinha uma demanda específica, e se essa PEC 186 for aprovada, ela vai dificultar bastante a vida da gente, porque a PEC foi encaminhada e o Senado rejeitou.
houve uma rejeição imediata do Senado por conta de muitas coisas que foram colocadas. Então, assim, ele coloca muita coisa para enxugar, mas, de verdade, aquilo que ele está sendo colocado, que vai ser lido, ou foi lido ontem, e que me incomoda em relação a nós, servidores públicos. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Cadê? Eu vi aqui. Não, peraí. Calma aí. Sim. Ó, a PEC 86, a PEC emergencial. O que me incomoda é o artigo 167A. Eu vou ler para vocês aqui. Apurado que, no período de 12 meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios, é facultado aos poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas, a Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar os seguintes mecanismos de ajuste fiscal. Vedação, concessão a qualquer tipo de vantagem, aumento, reajuste, adequação, remuneração de poderes do poder ou do órgão, servidores, empregados e militares, exceto de derivados de sentença judicial transitada em julgada. Aí ele vem, criação de cargo, alteração de estrutura de carreira que implique em aumento de despesa, admissão de contratação de pessoal, reposição de cargos de chefia, reposição decorrente de vacância de cargo, contratação temporária, reposição de temporários para prestação de serviço militar a aluno de órgão de formação militar, realização de concurso e reposição, criação de uma legislação de auxílio, vantagem, bônus, verba de representação de qualquer natureza. Entende? Ele está dificultando em massa. Peraí. O telefone está ligado. Entende? Entra lá, eu vou disponibilizar para quem quer que seja, entra no site do CINFA, está lá o artigo 167A. Esse artigo 167A é o que está deixando bastante desesperado a maioria dos movimentos sindicais, da representação de servidores, porque ele é uma possibilidade real de travar o que já está ruim. A gente que é servidor público federal já está sem reajuste há 4 anos, desde 2017. E a gente tinha algumas expectativas, principalmente nós, eu, por exemplo, em relação a nós civis das Forças Armadas. Isso tudo não está totalmente inviabilizado com essa questão da PEC. Se a PEC for por a questão emergencial e ela vale enquanto estiver perdurando a pandemia, tudo bem. Mas o que eu acho que Paulo Guedes está tentando empurrar é algo muito maior ou com muito mais tempo para a discussão.